Olá, está começando mais um Comunicando Conscienciologia, um programa da Poa TV, canal 6 da NET, que vai ao ar todo domingo às 10 horas da manhã, com reprise às sextas-feiras às 13h30. Comunicando Conscienciologia traz uma série de entrevistas através da abordagem do paradigma consciencial, proposto pelo professor Valdo Vieira, médico e fundador do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, duas ciências que estudam a consciência, também conhecida pela psicologia como ego ou self, a religião denomina espírito e a ciência convencional, a biologia e o senso comum como ser, pessoa ou indivíduo. Hoje temos a satisfação de entrevistar o professor Flávio Amado, engenheiro agrônomo, que vai falar sobre TENEPS, Tarefa Energética Pessoal, uma técnica assistencial praticada e ensinada no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Muito prazer, professor Flávio, seja bem-vindo. Prazer é meu, bom dia a todos. Bem, primeiramente vamos falar o que seria TENEPS, né? TENEPS é um neologismo, uma palavra nova, que quer dizer Tarefa Energética Pessoal. Bem, uma tarefa é uma atividade para a qual uma pessoa se propõe a fazer, né? Um trabalho, uma atividade. Energética, essa tarefa envolve a exteriorização, a doação das energias. As energias, dentro do paradigma consciencial, ou seja, dentro dos estudos da conscienciologia, abordam basicamente as bioenergias nessa tarefa. As bioenergias são desconhecidas da ciência convencional, mas são conhecidas há milhares de anos pela própria humanidade. Os antigos egípcios já conheciam as bioenergias e várias outras culturas também sempre conheceram as bioenergias. E pessoal porque é feita por uma pessoa individualmente. Dentro dessa condição da TENEPS, a pessoa que se dedica a essa tarefa vai fazer uma forma de assistência, uma forma de auxílio às outras pessoas através das suas energias. Eu ia lhe perguntar, como é feito a TENEPS? Bem, nessa técnica da TENEPS, que foi proposta pelo professor Valdo Vieira, como falou o Derli, em 1966, para o grande público, a pessoa vai para um quarto, pode ser quarto ou aposento na sua casa, fica sozinha nesse quarto, com a porta fechada e o quarto na penumbra. Recostada ou deitada, então pode ser numa poltrona ou na própria cama desse quarto, ela relaxa e começa a exteriorizar as suas energias para o ambiente daquele quarto. E para que o nosso telespectador consiga entender, o que significa exteriorizar as energias? Existe uma técnica que é ensinada para fazer essa movimentação? Como Sim. que isso funciona? Bem, a exteriorização das energias é também conhecida da humanidade desde tempos imemoriais. Você lança essas suas energias de dentro de você para fora, para o ambiente ou para outra pessoa. A gente vê muito assim, em várias linhas de pensamento, a pessoa exterioriza utilizando as mãos, né? Como eu exteriorizo para esse copo as minhas energias. E você pode exteriorizar com o corpo todo também, essas energias, né? Os benefícios que essa técnica traz e qual é assim o objetivo maior dela? Bem, as energias, elas têm... as energias influenciam muito na vida das pessoas. A maior parte de nós, até devido à abordagem convencional, não se dá conta da influência da energia nas suas vidas. Mas muitas pessoas adoecem em função das energias. Então, cada contato que nós temos, por exemplo, entre duas pessoas, como nós temos estando agora, geralmente ninguém fica neutro nesse contato. Alguém dá e alguém recebe energias. Dependendo da natureza desse contato, se for mais positivo ou mais negativo, isso pode gerar doenças. Então, dentro dessas nossas interações energéticas. E não só com pessoas, também com ambientes, com situações, também podem gerar intoxicações energéticas e levar a pessoa a descer. A gente poderia, professor Fábio, concluir que o que eu penso das pessoas, ela tem relação com a influência que eu causo nas pessoas e que as pessoas causam nessa inter-relação pessoal?
Também, o pensamento, a gente fala na Conscienciologia que existe o PENSEM, pensamento, sentimento e energia. A todo pensamento está vinculado um sentimento e uma energia. Então, dependendo do que você pensa a respeito da pessoa, você está mandando para ela também um padrão de energia, que pode influenciar essa pessoa. Agora, as energias também podem, como a gente falou, ser utilizadas para fins curativos, para fins assistenciais. Dentro da Conscienciologia, uma das formas mais avançadas que temos de assistência, ou de interassistência, que a gente fala muito, porque a assistência é uma via de mão dupla, é através das energias. Então a pessoa pode exteriorizar energias positivas, benéficas, e essas energias ajudarem a curar outras pessoas. A gente falou na introdução, né? Consciência na religião é colocado como sendo o espírito. A gente está trazendo então um conceito de multidimensionalidade. O tenepsista trabalha sozinho intrafisicamente, né, num quarto fechado. E extrafisicamente, como que funciona? Bem, então, o tenepsista trabalha junto, sozinho, como dissesse, intrafisicamente, e extrafisicamente a TENEPS é superentendida por uma consciência que a gente chama de amparador. O que são amparadores? O amparador é uma consciência que já não dispõe de corpo físico, ele já não está mais nessa dimensão, ele está numa outra dimensão que coexiste paralelamente a esta, e é uma consciência positiva. É uma consciência que tem discernimento, que tem sabedoria e que tem como foco principal a assistência, o auxílio a outras pessoas. Então essas consciências são os amparadores. O tenepsista então trabalha com um amparador específico, que a gente chama de amparador da TENEPS, e essa consciência superintende, auxilia e trabalha junto, ombro a ombro, nesse trabalho assistencial. Afora essa consciência amparadora, que está ali junto com o tenepsista, podem também ter outras consciências extrafísicas assistidas. Podem não, realmente tem. Pode ter consciências extrafísicas doentes que estão necessitando ajuda, pode ter o amparador da própria consciência extrafísica doente, e pode ter consciências que ainda, como eu, como você, ainda tem corpo humano, mas estão ali projetadas. Elas estão durante o estado do sono natural, a gente acaba saindo do corpo, através de um outro veículo, que não o corpo físico, né? E pode estar ali sendo assistido na TENEPS também. Muito bem. Para aprofundar o tema sobre a TENEPS, qual que é a possibilidade que uma telespectador que está nos assistindo de conhecer um pouco mais a respeito, quais são os caminhos que a gente disponibiliza para isso? Bem, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia tem uma série de cursos sobre TENEPS. A própria Conscienciologia, como um todo, tem muitos cursos sobre TENEPS. O livro básico inicial é este manual, que é o manual da TENEPS, escrito pelo professor Valdo Vieira. Nós temos também palestras públicas nas sextas-feiras, muitas das quais abordam o tema TENEPS. É importante, assim, para a pessoa se candidatar e iniciar essa prática, é importante que ela adquira um bom conhecimento sobre essa técnica para iniciar realmente com o pé direito, né, da forma correta essa técnica. Eu li o livro que tu citaste, o Manual da TENEPS, escrito pelo professor Valdo Vieira, e me chamou a atenção um aspecto que a pessoa, quando inicia o trabalho da TENEPS, é para o resto da vida. Sim. E eu queria perguntar se isso é um item que acaba assustando as pessoas de começar ou não começar essa técnica, as pessoas que estão lá no Instituto de Projeciologia, se elas têm esse receio, qual que é o maior medo da pessoa para começar a TENEPS? Realmente a técnica da TENEPS é um compromisso que você assume com a multidimensionalidade, né, com as múltiplas dimensões aí que nos cercam e com as consciências que estão nessas múltiplas dimensões, é um compromisso para o resto da vida. Então, esse é um desafio que as pessoas enfrentam. Mas se a gente for analisar, a TENEPS tem uma série de vantagens e uma série de otimizações, que a gente pode até falar mais adiante, que possibilitam que a pessoa se organize para assumir de forma consciente esse compromisso para o resto da vida humana. Ok. Nós vamos ao nosso intervalo
E na sequência a gente volta aqui a falar com o professor Flávio Amado, estrinchando um pouco mais a respeito da tarefa energética pessoal, a TENEPS. Nós, no bloco anterior, estávamos falando que a TENEPS é uma prática para o resto da vida. E eu queria lhe perguntar, professor Flávio, quando a pessoa está com uma dificuldade, do exemplo, parentes chegarem em casa, ou a pessoa entra em férias e está em viagem, como que a TENEPS funcionaria nesse momento, já que é todos os dias que ela deve ser realizada? Bem, se a pessoa tiver condições de fazer a TENEPS, ou seja, se ela tiver um quarto em que ela possa ficar sozinha, isolada, sem perturbação, durante um período, que nós não chegamos a falar de 50 minutos, que aproximadamente, né, a pessoa realiza a sua tarefa normalmente, a TENEPS. Se ela eventualmente não tiver disponível naquele horário um local adequado, ou ela estiver, por exemplo, num avião, o que for, numa viagem que não tem um quarto sozinho, naquele dia ela não faz. Isso é previsto, digamos que dos 365 dias do ano, alguns dias, 5, 6, 7 dias, 10 dias, dependendo de cada caso, a pessoa não vai conseguir fazer a TENEPS por algum motivo. Mas, em princípio, se a pessoa se auto-organizar, ela consegue manter essa continuidade das práticas. Ou seja, se ela vai para a praia no período de férias, ela já, quando aluga o apartamento, ou quando planeja sua mudança para aquele local, ela já tem um quartinho, alguma pecinha que ela possa fazer a TENEPS. Às vezes, o próprio quarto do casal, dependendo do horário que ela faz, o companheiro ou a companheira fica numa outra peça aguardando, ou vai dar um passeio, fica vendo televisão na sala, enquanto a pessoa faz a técnica. Então, a condição ideal é que a pessoa não interrompa, que ela faça permanentemente todos os dias. Se algum dia não puder, tudo bem, no próximo dia ela segue normalmente. A técnica é feita, então, durante um período de 50 minutos. É um período fixo, porque talvez isso seja também uma dificuldade. Vou fazer sempre a tal hora da manhã ou tal hora da noite, né? Que deve ser a maior disponibilidade das pessoas. Mas e quando naquele horário tem algum compromisso, está em viagem que não consegue fazer? Como que a pessoa administra isso? A técnica tem uma abordagem interessante, que ela abre uma janela desses 50 minutos ser dentro de um período de 3 horas. Então, digamos que eu faça das 11 à meia-noite, ou das 11 às 11h50, 11 à meia-noite. O horário pode variar um pouquinho. Eu tenho uma janela que seria das 10 até a 1 da manhã para fazer a técnica. Então, se eu posso, eventualmente, se eu não tenho disponível às 11 horas, estou com algum compromisso, eu posso iniciar da meia-noite e fazer até meia-noite e 50, até meia-noite e 1. Isso é devido às injunções da vida humana. A vida humana tem uma série de atribulações. O ideal é que você faça sempre no mesmo horário. Mas se você não conseguir, né, fazer naquele horário exato, você dentro dessa janela de 3 horas, você pode fazer. Se o seu compromisso se estendeu para além da janela das 3 horas, aí naquele dia você já não faz mais a TENEPS. A oportunidade de assistência daquele dia, através da TENEPS, passou. Aí você faz no outro dia. Mas como a gente falou, a pessoa se organiza para que naquele horário ela tenha disponibilidade. Se a gente parar para pensar, não deveria assustar tanto, né? A gente ter que fazer todos os dias, porque almoçar também a gente faz todos os dias. E geralmente tem também essa janela, né? Entre almoçar um pouco antes, um pouco depois, dependendo do compromisso. Mesma coisa para as outras atividades, como tomar banho, enfim. Tem várias atividades que a gente faz todos os dias e nem se dá conta disso, né? E nem se dá conta. E não é tão assistencial quanto o trabalho da TENEPS. De uma outra coisa interessante que facilita esse processo da manutenção para o restante da vida humana é que a pessoa sai bem da TENEPS. Muitas pessoas, o nosso telespectador, podem estar pensando, se eu vou doar minhas energias durante 50 minutos, ali mesmo que seja com o amparador, eu vou sair cansado desse período. Mas é o contrário. A TENEPS, ela não dá ressaca energética na pessoa. A pessoa sai geralmente melhor do que entrou. Então, como você começa a ter mais disposição, mais bem-estar, mais lucidez, aquele compromisso para você se torna prazeroso. Eu vou ali para ajudar e ao mesmo tempo para ser ajudado. Porque um fato interessante é que a primeira consciência a ser ajudada na TENEPS é o próprio praticante. Esse é o primeiro a ser auxiliado. Por quê? Porque é importante que ele esteja bem durante aquele período para ele poder doar boas energias. Né? E outra coisa que eu acho que pode ser muito interessante a gente abordar é o fato de
é uma técnica que está trazendo ali questão multidimensional, uma questão assistencial, e isso deve influenciar positivamente o desenvolvimento do parapsiquismo. Eu penso que o iniciante da TENEPS, no decorrer dos anos, deve estar fazendo uma qualificação para que o parapsiquismo, a clarividência, a clareaudiência acabe se instalando de uma maneira mais prática. Isso é verdadeiro? É verdadeiro. Ocorre uma evolução constante durante a prática da TENEPS. Então, de sair das pessoas que são menos afeitas ou têm menos prática com relação ao parapsiquismo, sentem pouca coisa. Mas a pessoa vai sentindo as energias, vai sentindo a saída das suas energias, esse bem-estar que a gente falou, através das energias, e aos poucos essa percepção da energia vai ficando cada vez mais sutil. Ela percebe que a energia, além de tudo, contém muita informação, e ela começa a decodificar essa informação. Saída pode ser um flash de algum rosto, algum flash de alguma situação, pode ser, como tu falaste, escutar alguma coisa, uma clareaudiência, escutar, olha, escutei durante o período da TENEPS tal coisa, e aos poucos vai se ampliando o parapsiquismo dela. Cada vez ela fica mais perceptiva na TENEPS. Isso é um fato interessante com relação à TENEPS, que diferencia de outras práticas assistenciais, que o ideal é que a consciência tenha cada vez maior percepção. Não é aquela ideia de que a pessoa fique apagada, sem percepções e não perceba nada. O ideal é o contrário, que a pessoa cada vez vá percebendo mais coisas. E, professor Flávio, é comum no início a pessoa ter muito contratempo? Por exemplo, decidi que vou iniciar a TENEPS a partir do mês de janeiro. Aí chega próximo mês de janeiro, eu ganho muda o horário do meu trabalho, ou tem um processo mais que dificulte iniciar. Tem uma dificuldade inicial, ou a pessoa decidiu, aquilo é tranquilo e segue um rumo tranquilo? Bem, como a gente falou que a TENEPS é uma tarefa pessoal, né? Esse cara especialmente é bem pessoal. Algumas pessoas têm contrafluxos, principalmente nos primeiros 6 meses, que é a fase que está assentando o processo da TENEPS. A gente diz que a TENEPS levanta a poeira multidimensional, ou seja, ela mexe com o processo extrafísico da pessoa. Então, algumas pessoas têm alguns contrafluxos, enquanto outros não têm contrafluxo nenhum. Passam esses primeiros 6 meses em absoluta tranquilidade. Então, é muito pessoal, né? Podia colocar um P maiúsculo no pessoal, né? E variando de pessoa para pessoa. Mas, se a gente fosse falar desses períodos da TENEPS, os primeiros 6 meses é um período, então, de assentamento, em que pode ter maiores contrafluxos. Depois, um período até os 3 anos, aí já a coisa já assenta, e depois dos 3 anos a pessoa já está já indo para o lado de ser veterana do processo da TENEPS. Veterana após os 10 anos. Muito bem. O início do trabalho da TENEPS, que é um período de 50 minutos, ele inicia e termina nesses 50 minutos, ou em determinado momento ele tem repercussão durante o dia inteiro da pessoa? Assim, aquela doação energética daquela hora, aquele trabalho com o amparador durante aquela 1 hora, se estende pelas outras 23 horas do dia. Então, isso influi em toda a vida humana do tenepsista. E é importante que influi de uma forma positiva. A tendência da vida do tenepsista é se organizar melhor, que as coisas se acertarem mais, e não só no processo dele, da vida humana dele, do pessoal em torno também, os próprios familiares, às vezes o próprio bairro, os colegas de trabalho, vão sentir essa influência positiva dessas energias que ali são exteriorizadas. Então, conforme a experiência, a gente pode dizer que esses 50 minutos acaba espichando até para as 24 horas. Com a evolução dos anos de prática do próprio tenepsista, a TENEPS passa a ser 24 horas. Essa exteriorização, essa doação energética não se restringe mais àqueles 50 minutos e pode ocorrer a qualquer período das 24 horas do dia. Professor Flávio, foi realmente um prazer, muito esclarecedor o nosso assunto. Fica à disposição, então, os microfones para o senhor dar a sua finalização, querendo deixar algum recado, fica à vontade. Bem, eu agradeço a oportunidade. Nós temos no IPC o grupo de pesquisa da TENEPS, que ele é para voluntários da Conscienciologia, para pessoas ligadas, e que a gente se reúne às quartas-feiras. A gente tem palestras gratuitas.
Em outubro nós vamos ter com o professor Hernandes Leite, aqui em Porto Alegre, cursos que envolvem a assistência energética. Nós vamos ter dia 11 de outubro uma palestra sobre assistência energética no Hotel Embaixador. E depois, dos dias 12 e 13, um curso sobre interassistencialidade avançada, que envolve exatamente isso, essa assistência através das energias. Eu diria assim, esse processo de você ajudar as outras consciências através das suas energias é um caminho evolutivo que nos leva assim, a novos patamares na vida humana. Então, vale a pena vocês investirem nessa ideia, pensarem a respeito. O Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia fica no bairro Rio Branco, Rua São Manuel 189, o telefone é o 3224-0707. No dia 7 de setembro, haverá um seminário de pesquisa no endereço do Instituto, será apresentado pelo grupo GPC TENEPS, o grupo de pesquisa da TENEPS, e o tema será Isca Assistencial Lúcida. Esse seminário inicia às 15h30 do dia 7 de setembro, é aberto ao público, um evento gratuito na instituição. E, como o professor Flávio falou, o grupo de pesquisa da TENEPS, que produz todas as informações, os relatos a respeito da técnica, está lançando um livro e, para maiores informações, o próprio Instituto pode nos dar, esclarecer e trazer informações para quem estiver interessado. Muito obrigado, até o próximo Comunicando Conscienciologia. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. É uma instituição científica de educação e pesquisa sem fins lucrativos. Venha participar de nossas palestras todas as sextas-feiras às 19h30, na Rua São Manuel, número 189, bairro Rio Branco. Telefone 051 3224 0707.